Escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www. Boa noite, amigos. Nós estamos em Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, ao vivo pela internet. Um abraço aos nossos amigos de Portugal, da Austrália, da Nova Zelândia, do Canadá, que costumam nos acompanhar também, e outros países. Nós estamos, então, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. A reunião é ao vivo, 27 de julho de 2011, iniciando a nossa reunião. Mentalizemos a energia, o amor, a sabedoria do universo. Mentalizemos essa energia, essa força, inspirando-a, sentindo que essa força penetra em nosso ser, distribui-se por todos os campos, por todos os corpos espirituais, planificando-nos de paz, de harmonia e de equilíbrio. Que estejamos sintonizados com a equipe espiritual do ICEF e com todos os amigos espirituais de cada um de vocês que acompanha à distância ou mesmo aqui no ambiente. Está iniciada a nossa reunião de estudos. Muito bem, amigos. Hoje temos a continuação do nosso diálogo, porque é uma exposição, mas é participativa dos presentes, com o Dr. Júlio Gelsner, que é um amigo nosso, já várias vezes esteve aqui no ICEF, estará também no fórum em outubro, né? Se eventualmente alguém que está ligando agora, que está conectando agora, não sabe o que é o fórum, é um evento que ocorrerá no dia 1º de outubro deste ano, com 8 expositores, cada um deles terá 45 minutos, e depois, de bloco de cada 3 apresentações, perguntas por escrito do público aos expositores. Então será bastante movimentado. Nós estamos assim uma expectativa muito boa da participação de todos, né? E as pessoas interessadas pelo que estão sintonizadas no site têm instruções como se inscrever, né? Alguém me perguntou hoje, ainda há pouquinho, sobre a questão de inscrição, por que tem que ter inscrição e tal. Por 2 motivos. O primeiro motivo é o seguinte, é que há despesas volumosas, vultuosas, né, de várias, por exemplo, passagens do exterior e tudo mais, de conferencistas, aluguéis do ambiente, enfim, uma série de coisas. E, eventualmente, o que se arrecadar, cobrir essas despesas e sobrar, será entregue para a instituição que pretende ter uma sede própria no futuro. Claro que não vamos conseguir construir a sede com o que sobrar, evidentemente, mas seria até muito bom se fosse possível. Mas a expectativa da nossa instituição é termos uma sede, né, no futuro, né, porque isso aqui não nos pertence, né? Mas chegaremos lá, com certeza, né? Mas o que importa é que o fórum deve ser extremamente animado, útil, participativo, e nós contamos com a presença de todos vocês lá. Bem, iniciando a reunião, nós, então, o Dr. Júlio vai continuar a falar, vai ter um papo conosco, sobre a questão do bem e do mal, da evolução do espírito, e parece-me que já tem algumas questões ali, né, Adriana, já relacionadas. Algumas já foram respondidas na reunião passada, né? Então, qual seria uma sequência que nós teríamos aí? Onde acontece o arquivamento desta vibração, do inconsciente e subconsciente? E como reconhecê-la, né? Continuando semana passada. Isso. Dá uma repetidinha, por gentileza. Onde acontece o arquivamento desta vibração, inconsciente e subconsciente, né? E como reconhecê-la? Muito bem. Amigo, fique à vontade. Boa noite a todos. Só para lembrarmos, então, em relação à semana passada, nós falamos sobre o bem e o mal.
que seria basicamente um conceito humano, essa determinação de bem e mal. Por quê? Porque evolutivamente nós passamos por diversas fases mais animalizadas e depois mais dentro da razão. Então, quanto mais animalizado o ser, quando ele acaba de entrar nas primeiras encarnações humanas, ele tem uma maior tendência a cometer atos contra a lei cósmica. Ele vai desenvolvendo a sua razão e aí vai equilibrando razão e instinto, né, ou controle, domínio da animalidade, e ele começa a se equilibrar mais, ou seja, cometer mais atos bons. Então vejam que assim, não existe uma determinação cósmica de fulano é mau, fulano é bom. Uma visão cósmica é um princípio evolutivo onde todos estão aprendendo, recebendo experiências diferentes em suas vidas. Todos passamos por fases de barbárie, onde fomos violentos, agressivos. Se hoje não pensamos assim, é porque superamos aquela fase. E agora estamos numa fase mais de equilíbrio, mas ainda existem alguns espíritos que estão presos dentro desse descontrole da animalidade. Bom, isso nós falamos a semana passada, foi só para relembrar então. E essa pergunta é em relação à vibração negativa, então, em relação ao que se chama de mal. Ou seja, a partir do momento que um ser comete uma lesão contra a engrenagem cósmica que o desequilibra, aonde é que é acumulado isso, né? Onde é que é acumulado essa vibração? Você quer que eu repita ou não precisa? É isso, né? Onde acontece o arquivamento dessa vibração? Isso. Então, agora entra uma fase, um dispositivo de controle do equilíbrio. Ou seja, por que as situações da nossa vida, as aflições, por que nós passamos por tantas situações que aos nossos olhos físicos parece que são injustiças ou que são coisas que não deveriam estar acontecendo? Porque quando nós cometemos alguma coisa contra essa lei, que eu falei que é uma lei cósmica perfeita, ou seja, uma engrenagem perfeita realmente, nós geramos um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é energético. E todos os seres do cosmos inteiro estão interligados. Então, o desequilíbrio de ele descarrega energeticamente e distribui como um desequilíbrio do cosmos todo. Então, por isso que existem as leis de reequilíbrio, para que ninguém se mantenha em desequilíbrio por longo tempo. Então, quando se gera um desequilíbrio de alguma forma, ou seja, eu cometi mal a alguém, roubei, assaltei, matei, independente do que seja, eu vou depositar uma energia dentro do meu campo. E esta energia vai precisar ser drenada. Só que essa é uma visão que geralmente eu até já passei várias vezes aqui que nós conversamos, só que existe um departamento estudado pela psicologia, pela psiquiatria, que é onde se deposita essas energias. Só lembrando que o trabalho de Céfalos ele tem um direcionamento sempre dentro da ciência. E dentro da ciência é aquilo que, se nós repetirmos uma vez, se acontecer comigo, pode repetir na mão de qualquer outro que vai acontecer da mesma forma. Ela não é alguma coisa que se diga, olha, aconteceu comigo, mas não sei se vai acontecer contigo. E dessa forma, mesmo esses conceitos de Jung, de Freud, eles ainda estão abertos. Por quê? Porque são teorias de como que funciona. Então, quando se coloca onde são arquivados a nível de inconsciente ou subconsciente, nós precisamos lembrar que
todas as nossas experiências, elas são arquivadas em departamentos inconscientes, na forma de personalidades. Ou seja, hoje eu estou Júlio, mas eu sou um espírito eterno. E dentro do meu inconsciente, num departamento chamado mental superior, existem arquivadas todas as minhas existências prévias. João, Maria, Francisco, independente. E em cada uma dessas personalidades, eu tive experiências, ou seja, tive alegrias, tristezas, gerei desequilíbrios, só que nem todas estas eu tive a oportunidade de reequilibrar antes do desencarne. Ou seja, a grande maioria das nossas encarnações nós não reequilibramos antes do desencarne. Então nós saímos com mágoa, com rancor, se não com ódio de algumas pessoas ou de algumas situações. E isso está tudo arquivado de uma forma vibratória dentro do nosso inconsciente, que corresponde a um corpo chamado mental superior. Aí nós temos, eu falei inconsciente, nós temos um outro departamento que se chama subconsciente, que ele é mais próximo do consciente, mas ainda faz parte do inconsciente. Se em algum momento ficar confuso, aí vocês podem levantar a mão, porque não é um assunto de dia a dia, então às vezes tem que repetir. O que é o consciente? Eu estou Júlio. Então, eu nasci em tal lugar, eu falo um determinado idioma, a minha cultura é tal, eu tenho uma profissão tal e tenho um conjunto de informações que eu recebi num novo cachê quando eu encarnei novamente. Isso é o meu consciente. Então, se cada um se perguntar quem sou eu agora, esse é o seu consciente. Como que eu ajo? Eu ajo assim, assim e assado. Esse é o seu consciente. Aquilo que foge, ele é inconsciente. Mas existe uma parte desse inconsciente bem próxima que se chama subconsciente. Então, dentro dessa personalidade que está dentro do inconsciente, nós entramos em ressonância com determinadas situações. Por exemplo, a pessoa... eu tenho até um exemplo no livro que antigamente os patrícios romanos, eles eram considerados as pessoas que eram mais ricas em orgulho. Ou seja, nada estava nem próximo a eles, tudo abaixo. Se ele fosse um patrício romano, era ele e Deus. Quando era ele e Deus, ou seja, acima de tudo. E isso fez muito mal a muitas encarnações de muitos espíritos. Por quê? Porque semearam e exercitaram o orgulho por muitas décadas dentro de uma vida. E a gente lembra que tudo que se exercita vira um hábito, depois uma ideia inata e fica dentro do campo energético, ou seja, o espírito leva junto. E isso desde vícios, ou seja, o cigarro, o fumo, todas essas situações. Quando o consciente hoje encarnado se depara com uma situação de humilhação, por exemplo, ele entra em ressonância com aquela personalidade que estava em desequilíbrio. Ou seja, o patrício romano que está lá no seu inconsciente ou no seu mental superior como uma personalidade, como uma imagem holográfica separada, presa por um condicionamento. Como nós ficamos várias décadas, uma vida toda, vestindo essa personalidade, quando nós a deixamos, ela funciona como se fosse um cascão energético. E ele continua vibrando numa determinada frequência. No caso do patrício romano, por exemplo, ele vibra numa frequência de orgulho. Então, quando nós entramos em uma ressonância, fomos humilhados de alguma forma, esse patrício se manifesta. É a nossa oportunidade de reequilibrarmos a energia negativa que nós produzimos no passado e que hoje afeta o nosso todo. Só que nós temos
várias dessas personalidades em desequilíbrio. E cada vez que a gente consegue reequilibrar de alguma forma, nós reintegramos ela como se neutralizássemos a vibração que ela está produzindo. E isso funciona da seguinte forma. Eu já comentei também que nós drenamos a nossa energia, ou através da doença ou através de situações. Então, se nós assaltamos alguém em uma vida passada, a energia que nós produzimos, ela está lá, vibrando dentro do inconsciente, profundo, na forma de uma personalidade. Nessa fase consciente, nós entramos em contato com alguém ou, de alguma forma, sobre assalto. Nós entramos em ressonância com a informação. Quando nós entramos em ressonância, nós nos ligamos àquela personalidade que assaltou numa vida passada. Ou seja, o nosso subconsciente recebe essa informação e entende que nós temos uma energia para ser drenada. Só que essa energia está dentro do subconsciente, que ainda é parte do inconsciente. Nós não sabemos por quê, mas nós começamos a trancar várias vezes a porta, estamos com medo de sair a partir das 9 horas da noite, não vamos em determinados lugares. Por quê? Porque nós temos a impressão, a intuição inconsciente de que algo pode acontecer. E é isso que faz as referências, por exemplo, olha, fulano morre de medo de ser assaltado. Tanto é que foi assaltado a semana passada. Ou seja, ele já estava prevendo a sua drenagem daquela energia que ele produziu pela ressonância que ele entrou e que já estava no seu subconsciente. Então, só agora, respondendo a pergunta, essa energia que nós produzimos, que teoricamente seria o mal, ela está arquivada no mental superior como uma personalidade e depositada a nível de inconsciente sem ressonância ou a nível de subconsciente se entrarmos em ressonância. E a importância disso é o reequilíbrio dessa energia, drenar essa energia de alguma forma. Então vejamos por uma outra situação, tratamento psicológico e psiquiátrico. Quando nós desencarnamos numa vida passada, a gente leva as nossas qualidades e aptidões que nós produzimos na vida passada. Ou seja, estamos sempre melhores quando saímos de uma encarnação do que quando entramos. E essa energia que nós produzimos no final de cada encarnação, ela precisa ser um produto melhor. Nós precisamos neutralizar o máximo das energias que nós já temos arquivadas no nosso inconsciente. Deixa eu fazer um adendo. Algumas pessoas às vezes colocam o seguinte, que em 1857, quando Kardec começou a codificar o Livro dos Espíritos, ele falou que nós temos um corpo biológico, nós somos um espírito e é um corpo intermediário que faz essa conexão, que é o perispírito, o corpo espiritual. Muitas pessoas, então, elas colocam o seguinte, quando se fala em corpo mental, isso não está nas obras espíritas e tal. Alguém pensa inicialmente assim. Mas são inúmeras as obras espíritas atuais que comentam sobre o corpo mental. E quando nós falamos em inúmeras obras, nós estamos falando de autores universalmente, ou em termos de cunho federativo e tudo mais, reconhecidos. Por exemplo, o médium Chico Xavier, que através das obras ditadas por espírito André Luiz, ele comenta a presença do corpo mental. Por exemplo, uma certa circunstância, porque isso é importante colocar, porque muitas pessoas falam, o corpo mental não tem registro na doutrina espírita. Não, tem sim. Quando André Luiz estava desenvolvendo um trabalho exaustivo na colônia Nosso Lar, depois de muito tempo de trabalho, ele estava cansado, ele deita e dorme. Dorme como? Um corpo espiritual, um perispírito, porque não tem mais corpo físico, já foi enterrado aqui no Rio de Janeiro, né? Então, ele deita e dorme em corpo espiritual, em perispírito. E o que sucede?
ele dormindo no corpo espiritual, no perispírito, em perispírito, ele sai do corpo perispiritual, alça uma outra dimensão, na dimensão extrafísica, e vai visitar a sua mãe. Ele vai como? Em corpo mental, certo? Isso é para citar um exemplo. Existem muitos outros autores consagrados, clássicos, que falam em corpo mental. É só para tirar alguma dúvida, né? Que às vezes as pessoas não encontram referência. Só para ficar tranquilo assim, né? Sim? Isso, ótimo. E lembrando que isso tem já o seu respaldo na parte, digamos, quem faz psicologia hoje vai estudar as obras ali de Freud, Jung, então vai ver que existe estas pré-determinações próximas, porque são conceitos diferentes, né? Jung, ele coloca um consciente coletivo, um inconsciente coletivo, só que ele não determina como sendo de personalidades passadas. Ele coloca como sendo informações herdadas biologicamente. Ele até dá um exemplo, assim, é como o ar. Ele está aí, todo mundo respira. Ou seja, mas ele determina como se fosse informações a respeito. Tá? E Séfiro traz, ele já direciona, objetiva o que é. Não deixa assim muito espaço para pensar. Já coloca o que sendo. E aí, dessa mesma forma, ele determina os arquétipos. Só que os arquétipos que Séfiros que explica, já são em relação à evolução. Ou seja, pega o ser como um todo, pega uma linha evolutiva e coloca: isso aconteceu aqui, isso aqui e isso aqui. Então, imaginem como sendo, em cada fase evolutiva, o nosso espírito desenvolvendo uma estruturação psíquica, ou seja, recebendo informações, transmitindo essa informação para um plano astral, enriquecendo esse plano astral de informação, volta para a Terra, reencarnando, molda perispiritualmente um novo corpo, já melhor do que o anterior, e aí fazendo essa progressão sempre. Ok. Seguimos aí com outra questão. Gente, quando vocês aqui presentes aqui também, ou o pessoal da internet, idem, né? Quando quiserem levantar alguma questão, algum ângulo, algum termo utilizado, alguma expressão. Gente, a reunião é dialogada. Essa é a proposta aberta. Muito bem. Passa o microfonezinho para ele ali. Isso. Vamos lá. Você falou de equilíbrio com o corpo. Agora não lembro em que ocasião, mas queria que você fizesse um gancho do que você falou com esquizofrenia, se é possível. Perfeito. Esquizofrenia, junto com outras situações de desequilíbrio mental, elas têm assim as suas várias razões. Mas existe uma coisa chamada lei da não resistência, ou seja, de aceitação, não de acomodação. Eu vou seguir o exemplo que eu já dei. Numa vida passada assaltei alguém, ou seja, tem uma energia para drenar, está no meu inconsciente, eu trouxe para o subconsciente e acabei drenando essa energia, tá? De várias formas, não necessariamente talvez ser assaltado. A energia ela pode aumentar ou diminuir essa quantidade, mas digamos que eu tenha sido assaltado. Ou seja, drenei essa energia, mas agora vem uma situação, a aceitação do que aconteceu. Eu posso criar uma situação de negação ou achar-me injustiçado, por exemplo. Mas por que foi acontecer isso comigo? Eu sou tão bonzinho, né? Toda aquela situação. E aí o que acontece? Nós temos uma frequência vibratória que é muito sutil, que é do nosso modo perispiritual. Quando nós produzimos uma energia densa, nós afetamos diretamente o nosso modo perispiritual. E na próxima encarnação,
como ele é o molde do próximo corpo físico, nós lesamos em uma determinada proporção. Por exemplo, a pessoa maledicente, ela fala mal das outras pessoas, ela exercita o aparelho articular e lesa nessa topografia o molde perispiritual também. Numa próxima vida, ela vai nascer com grandes chances de desenvolver desde a gagueira, desde a cárie dentária, lesões da boca múltiplas, câncer de boca, ou seja, várias lesões. Isso é um exemplo. Depende do grau de... Né? Exatamente, depende do grau da energia que produziu. Tá? A partir desse momento, também já está drenando a energia que produziu. Só que, no caso de uma pessoa ter produzido uma energia e se achar injustiçada, ou seja, existe uma lei que é cósmica, que é perfeita, por isso que eu sempre insisto, não adianta dizer eu acredito em Deus e não acreditar na perfeição da obra como um todo. E se achar injustiçado, isso é ilógico, dizer que acredita em Deus e se achar injustiçado de alguma forma. Então, a partir do momento que você começa a mentalizar a injustiça, e Deus, por que fez isso comigo? Isso não tinha que acontecer. Ou seja, você está lesando o seu molde espiritual na altura do seu cérebro físico. Ou seja, você pode nascer com algum grau de deficiência dessa parte. O que é mais comum nessa lei da não resistência, ou seja, de não aceitação de ter drenado uma energia kármica, é síndrome do pânico, depressão, todos esses distúrbios psicológicos. A esquizofrenia, ela pode ter raiz numa situação dessa, mas a raiz principal é casos de abertura mediúnica por personalidades passadas. Ou seja, é comum, no começo da esquizofrenia, a pessoa sentir que está sendo perseguida. Esse é um dos primeiros relatos. A pessoa fala assim, olha, tem alguém querendo me pegar, aí, olha, estão tramando contra mim, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, ela abriu um portal inconsciente, que pode ser mediúnico, como eu falei, ou pode ser através de drogas, cocaína, LSD, né? Por alguns graus de meditação não corretas, alguns tipos de rituais que fazem lesão de uma área chamada tela búdica, ou seja, abre um caminho abstrato para uma mente consciente não preparada. Você pode dar a localização tela búdica para o pessoal entender? Sim? Poderia ter a localização da tela búdica? Olha, eu sei que ela é acima do mental, onde fica provavelmente, eu não sei exatamente a região, mas entre o corpo búdico e o corpo átmico. É um campo de energia que separa diversos níveis do perispírito. Tá. Então, o que acontece? Nesses tipos de lesão, quando se abre, tem uma abertura de um consciente diretamente para o inconsciente, a pessoa começa a sentir obsessores, e geralmente os obsessores estão associados com personalidades passadas. Então ele ouve vozes, eles têm alucinação. Então são situações que prendem uma mente consciente a uma abertura abstrata, que ela não está preparada. Então, por exemplo, se quem pratica meditação de alguma forma vai chegando a níveis de ascensão espiritual e começa a ver espíritos, ele vai estar preparado e o nível vibratório dos espíritos que ele vai ver já não são tão em desequilíbrio. Quando alguém usa drogas, tipo a cocaína ou LSD, ele faz essa mesma abertura, só que ele sintoniza com frequências muito densas.
Então ele descreve monstros, demônios, um monte dessas imagens. Então, assim, a esquizofrenia está diretamente associada com as duas situações básicas. E o tratamento seria, esse é um tratamento que a gente faz até lá na CERT. É um tratamento mental, recolhe a informação do subconsciente e deposita no inconsciente. Então, imagina aqui, eu entrei em ressonância com alguma coisa bárbara que eu fiz. Eu fui um senhor feudal numa vida passada e fiz barbáries com os escravos. Então, eu renasci agora e por alguma situação eu entrei em ressonância com aquela informação. Dentro do meu subconsciente está essa personalidade que cometeu toda essa barbárie. E ela funciona como se fosse um imã magnético para obsessores. Então eles vão me reconhecer, não como essa personalidade, mas como a personalidade que eu fui no passado. Então, eu posso ouvir eles dizendo que vão me pegar, que vão se vingar, toda essa situação. Então, no tratamento, recolhe essa personalidade do subconsciente e redeposita dentro do inconsciente. Para quê? Para que dê tempo da pessoa se reequilibrar sem cair direto num centro de tratamento, aí na colônia, no Instituto São José, alguma coisa disso. Interessante o seguinte, que esses níveis, seja que nome que a gente queira dar, porque existem várias denominações, mas são níveis de energia, de corpos, né, onde estão arquivados esses núcleos de experiências que são núcleos energéticos que pulsam, que tem frequência vibratória, tem comprimento de onda, tem luminosidade, tem tonalidade, tem brilho, tem opacidade, enfim, tem características próprias. Então, todos os arquivos dessas vidas anteriores estão assim em camadas profundas do nosso ser, né, do nosso inconsciente. Curiosamente, o uso de drogas, por exemplo, eles são expansoras da consciência. E esses níveis todos, eles são separados por campos energéticos, como ele falou, tela búdica e tal. Então, tem vários nomes. Então, são campos energéticos que separam cada nível desse. Certo? Então, nós imaginamos, por exemplo, assim, um campo aqui, uma telinha aqui, um campinho separando. Então, aqueles arquivos, eles estão presos numa faixa e não saem. Agora, essas telas, esses campos, eles são fenestrados, são como redezinhas energéticas. Certo? Quando se usa um expansor de consciência, por exemplo, a droga, o que faz? Essa tela expande-se, ela alarga, e as malhas da rede se afastam, porque expande a consciência. E no fazer a expansão de consciência, esses registros, imaginemos como bolinhas, eles escapam pela rede para a superfície da consciência. O que torna reconhecível na nossa aura, nosso campo energético externo, na nossa psicosfera, torna reconhecível para o obsessor, que ele falou. Certo? E é muito comum, por exemplo, existem atividades de uso de mediunidade não espíritas, onde se usam substâncias que a pessoa toma, chás, por exemplo. Né? Tem o chá do daime e coisas do gênero. Então a pessoa toma aquilo e aquilo é um expansor de consciência. Então ele faz esse processo. Ele dilata essas camadas energéticas, dilata as malhas dessa rede, esses arquivos passam pelos espaços e vêm para camadas mais superficiais. Então as pessoas dizem, não, mas eu tomo chá do daime e tal, aí eu saio do corpo, sai mesmo. Entende? Eu faço uma viagem, faz mesmo. Entende? Inclusive, muitas viagens são para dentro de si próprio. Personalidades, como ele citou, personalidades anteriores de si próprio. Aquilo vem à superfície e aquilo, então, é o imã, aí funciona o imã que ele falou. É o imã energético, que toda aquela vibração sai para a superfície e sintoniza lá. Lá vem a energia toda do senhor feudal, coisa parecida, em outras situações, e atrai por frequência de vibração, por similitude, por até experiências comuns vividas, atraem o obsessor.
Concorda? Sim, perfeitamente. Muito bem. Continuamos. Tem outra questão aí? Ricardo, o que são as personalidades, arquétipos de Jung? Isso é o que nós comentamos já atrás. Os arquétipos, bom, foi o que eu falei, são moldes, né? É aquilo que já estava pré-definido dentro de uma coletividade. Ou seja, Adão e Eva formam um casal. Formaram, é o que trouxe a consciência, o que muitas pessoas acreditam ainda que tenha sido, né? Isso, toda essa história, né? Então, mas o que acontece? Então, as pessoas entendem que existe uma polaridade masculina e feminina e por essa razão todos ainda estão procurando o seu par perfeito. Então, o arquétipo é justamente a figura de Adão e Eva formando um casal e por isso as pessoas procuram ainda até hoje o seu par perfeito. Vejam bem, essa é a definição de Jung. Muitos estão procurando uma alma gêmea e acabam encontrando uma algema, né? Se não falar direito, eu vou entender errado. Tá, mas então funciona dessa forma. E essa é a definição, então, de Jung. Mas, de acordo com o que Séforos definiu, então, primeiro que nós não temos uma alma gêmea, nós evoluímos todos como consciências únicas, sempre em progressão, né? Tanto é que, se nós nos questionarmos aqui, como acho que já fizemos algumas vezes, né, nós perguntarmos aqui, quem foi o seu pai, quem foi sua mãe na vida passada, quem foi seu marido, quem foi seu filho, nós não vamos nos lembrar. Por quê? Não que não amamos ou que não tenhamos sido amados, mas é porque não é o que vai fazer a diferença dentro de uma evolução em que nós temos por objetivo amar a todos da mesma forma. Então não é importante. E isso eu falei, eu acho que semana passada também. Foi por isso que, quando disseram para Jesus que tua mãe e teus irmãos estão aqui, e ele falou, mas quem são minha mãe e meus irmãos? Era justamente direcionando para uma família universal, cósmica, ou seja, não é a importância do que nós estamos vestindo agora, não é isso que vai fazer a diferença. Tá? Então, essa cultura que nós recebemos dentro do nosso consciente hoje, eu estou Júlio, sim, mas eu já estive fulano, ciclano, e dentro de cada uma delas eu tive pais, tive mãe, tive irmãos, tive uma história. Então, esta é a situação dos arquétipos. E dentro do estudo da psicologia, o que eu sempre procuro deixar bem claro também, porque às vezes a gente vai falando e as pessoas saem com aquela impressão, bom, então, como tudo em relação à vida passada, tudo é o que está no inconsciente, então o meu tratamento vai ser terapia de vida passada, porque o resto não vai resolver. Mas aí entra uma outra situação. Aquilo que nós deixamos, que nós somos o produto final de todas aquelas vidas. Então hoje, nós trazemos na nossa forma de pensar, nas nossas qualidades e aptidões atuais, aquilo que nós devemos ou não tratar. Então, quando a psicologia faz uma busca, desde quando nós estávamos nos desenvolvendo na vida intrauterina, é possível de tratar qualquer situação dentro dessa vida atual. Por quê? Porque, assim como teve aquelas personalidades do passado estão lá. Mas eu fui uma delas e já reencarnei. Então, aqueles obsessores, alguns também já reencarnaram. E estão aonde? Em casa, a maioria deles. Exatamente. Então a gente tem que lembrar que o que mais une dentro de um grupo familiar, o amor e o ódio. Então todas aquelas situações que nós tivemos no passado de desequilíbrio viraram algemas
nessa vida. Então são algemas por quê? Porque, isso eu falei no começo, nós precisamos de equilíbrio. E o equilíbrio, ele é gerado contra outro. A gente não gera o desequilíbrio porque vai lesar a cadeira. A gente gera o desequilíbrio porque nós lesamos a outra pessoa. Então, essa outra pessoa está ligada a nós por laços kármicos. Então, nós temos que, numa próxima vida, nos unir a essa pessoa. E a forma de unir duas pessoas que têm certo atrito é juntá-las, uni-las num grupo familiar, consanguíneo. E geralmente o consanguíneo não é suficiente, porque a hora que não aguenta mais, vai dizer, bom, eu vou para o Japão. Aí você fica aqui e pronto, acabou a situação. Ou seja, o desequilíbrio se mantém. Então, geralmente, a energia que se forma para unir é de dependência, seja financeira, seja emocional, independente do que seja. São duas pessoas que têm atrito, ficam brigando o dia inteiro, mas não conseguem se separar. Isso pode ser entre mãe e filho, pai e filho, pode ser entre casal. Ou seja, o laço que os une é mais forte do que o atrito que foi gerado. Então, é esta a intenção de reequilibrar. 70% dos casamentos, das uniões do planeta Terra são provacionais, porque o planeta é provacional, né? Claro que existem outras situações, não é a regra geral, né? Existem casamentos transcendentais, existem casamentos afins, existem outras situações. Tem 5 grupos de casamentos. Falando de livro, eu tenho um livro que aborda essa situação também. Alguém tem uma questão aí? Pois não. Sim, pode falar. Da mesma forma que nós evoluímos ao longo das várias vidas, né, como espírito milenar, ao longo da existência atual, nós passamos do nascimento, pela primeira infância, segunda, e ao longo de várias fases da vida até atingir uma maturidade. A criança, ela primeiro começa a ter consciência da sua individualidade, depois uma consciência social na interação com os pais, amigos, familiares, mais adiante uma consciência com a natureza, né, com o mundo que as rodeia. E, analogamente, Pierre Weil defende a ética consigo mesmo, a ética social, a ética com o todo, né, com a natureza. E a pergunta é no sentido de a partir de que momento começa a drenagem energética. Porque a criança, ao longo de suas fases, por exemplo, eu tenho uma menina de 2 anos e meio, e ela realiza umas pequenas maldades. Ela interage com o cãozinho, ela judia um pouco do animalzinho, mas são coisas que ela está descobrindo ainda. E me parece que algumas ela não tem consciência realmente das consequências. Mas a pergunta seria nesses termos de drenagem energética. Se a consciência é a chave para o direcionamento da nossa decisão, se ela está drenando ou se ela está ocasionando o acúmulo de negatividades. Uhum. Então tá. Bom, geralmente assim, as respostas não são diretas sim ou não. Elas vêm com uma historinha e até é interessante. Então, imagina assim, quando um espírito vai reencarnar, ou seja, ele tem o seu campo energético, ele já tem a sua energia que ele vai drenar. Então, ele se une energeticamente à futura mãe. Quando ele se une energeticamente à futura mãe, ele vai impulsionar na mãe, que tem milhares de ovócitos para serem maturados, ou seja, para formarem o ovócito secundário que vai fazer a fecundação depois. Uma menina nasce cerca de 500 mil ovócitos para serem maturados. Então, em determinado momento, ele estimula energeticamente, ou seja, não é o acaso. Ou seja, cada ovócito ele tem uma característica genética.
Por exemplo, um vai ter característica do cabelo loiro, outro do olho azul, outro do castanho, e assim vai indo. Isso são vários, milhares. Só que a hora que o espírito se aproxima energeticamente da mãe, se liga à mãe, é a característica daquele espírito que vai moldar inicialmente, ou seja, vai estimular aquele determinado ovócito para maturar. A partir do momento que ocorre a maturação, ele passa lançado e colhido pela trompa de Falópio e fica atraindo, como se fosse um ímã, assim como o ímã atrai o metal, ele atrai os espermatozoides. Então, imaginem que é depositado cerca de 350 milhões de espermatozoides durante o ato sexual. Desses 350 milhões, cada um tem o seu conjunto de características, assim como o ovócito tinha. Então, não é o acaso que chega um vencedor. O vencedor é o que mais foi atraído energeticamente pelo ovócito, que já foi pré-moldado pelo espírito reencarnante. Então, mais uma vez, não existe acaso. Existe um mar de energia, de atração, em que, a hora que o espírito reencarnante chega, as características que ele vai ter são colhidos, são selecionados pelo pai e pela mãe. Então, vejam só. Vou dar um exemplo de malformação. Não existe algumas coisas. Quando eu estava na faculdade eu tinha isso. O espermatozoide mais forte é o que vence, é o que chega. Então vejam bem, se é o mais forte e mesmo assim ele carrega deficiências genéticas, então imagina como era o mais fraco, né? Então assim, não é o mais forte que chegou. O que chegou foi o que mais foi atraído pelo ovócito. Situações diferentes. A hora que ocorre a fecundação, a duplicação celular, a constituição do fenótipo daquele ser que vai nascer, ele já é determinado completamente pela sua própria energia, utilizando a biologia do pai e da mãe. Então, nessa situação, ele pode nascer com N aberrações cromossômicas. Ou seja, não foi a culpa do pai e da mãe, foi a culpa do molde que ele trouxe de uma vida passada. Tá? Então, assim, em que momento que começa a drenagem? A hora que o espírito se aproxima da mãe. Por quê? Porque o feto já vai nascer, pode nascer anencéfalo, ou seja, sem o cérebro. E mesmo assim, ele pode nascer, viver 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem crianças que nascem... 2 anos e meio. Pois é, anencéfalo, ou seja, sem o cérebro. Então, nessas situações, seria um absurdo impedir que o espírito reencarnante, que tenha grandes deformidades para drenar, fizesse um aborto. Ou seja, ele está deixando de drenar aquela energia que ele poderia estar drenando enquanto estivesse constituindo o corpo físico, e podaram porque o conceito é de que, não, mas ele não vai viver igual, então vamos tirar. Ou seja, mas energeticamente ele estaria drenando. E se podarem agora, na próxima vida ele vai ter que nascer defeituoso, porque ele não drenou toda a energia que ele poderia ter drenado. Se deixar que ele drene completamente agora, na próxima ele pode ter um corpo físico íntegro. Inclusive nós temos depoimentos, né, de espíritos que tiveram uma gestação de anencéfalo, viveram algumas horas, 86 horas para ser exatos, e depois se comunicaram em sessão mediúnica agradecendo por não ter sido feito o aborto, porque eles já tinham normalizado a sua situação física, cerebral no corpo espiritual, graças aos pais terem aceitado a gestação e não terem feito o aborto, né? No nosso livro Gestação, inclusive tem esse depoimento, muitos já conhecem, né? Mas isso Depois pode fazer, doutor Júlio. Sim. Então, sim, os avisos, né? Mas acho que tu conseguiu responder. Não, agora vem a segunda parte, exatamente. Então, nos primeiros anos da vida, a criança é basicamente instintiva.
instintiva, lembrando, trazendo as suas qualidades e aptidões. Instintiva no quê? Nos automatismos. Mas ela sempre vai ter a expressão das qualidades e aptidões que ela já conquistou. Então, vai ver que tem crianças de 3, 4 anos que têm mentalidades distintas, né? Então, essa é uma situação. Mas elas estão... até no livro está escrito, tem a colocação, ela não recebeu o corpo emocional ainda. Ou seja, ela não despertou o corpo emocional ainda. Ou seja, a Igreja Católica, ela trazia, pelo menos na minha época de catequese, porque eu fiz catequese também, falava que até os 7 anos era um anjinho. Tá? Então, assim, existe uma relação direta com a integração do corpo emocional. A partir dos 7 anos, a criança passa a determinar as emoções e pode receber emoções de corpos anteriores. Até então, não, é vedado. Então, assim, ela não vai entrar em atritos até essa fase. Inclusive, o seguinte, o corpo emocional é sinônimo de perispírito, o corpo astral, certo? Corpo emocional. E esse corpo emocional corpo dos desejos, que os tibetanos chamam, na realidade são 117 sinônimos na literatura mundial, tem uma coleção deles. Então, esse corpo emocional, perispírito, ou corpo astral, antes de reencarnar, tinha hipoteticamente 1,70 m, certo? Agora ele vai ter que caber no corpo de um bebê e de uma criança. E não tem como fixar todas as moléculas do corpo, nem as células do corpo emocional, do corpo astral, porque não há nem estrutura, nem tamanho para isso, nem estrutura cerebral para isso. Portanto, ficam sobras energéticas desse corpo emocional, certo? Que são as chamadas janelas psíquicas, onde ela tem percepção, tem evidência, vê amiguinho invisível, se lembra de vida passada, etc. Porque esse corpo emocional, ou perispírito, não fixou-se completamente no corpo biológico, mesmo porque não tem estrutura para fixar ainda totalmente desenvolvida, porque disse que é fixado molécula A, com crase molécula, mas não tem todas as moléculas para fixar ainda, né? Isso é bem interessante. Parece uma pergunta na internet, eu já tenho que completar. Tem a Sara, né? Sara Socal, de Fortaleza. Está perguntando, né, se é bobagem a pergunta, mas ela quer saber o que é o ego. Ótima pergunta. O ego, ele tem uma determinação. Quando nós entramos na fase humana, lembrando mais uma vez, as respostas que vão ser dadas, elas vão ser dadas dentro de uma linha lógica de raciocínio. Tá? Então, todo o tempo a gente vai voltar àquela fase evolutiva de corpo biológico e de corpo espiritual. Ou seja, das raízes, por que foi formado realmente e o que é. Até para que possa entender, e vocês vão ver que é mais fácil de entender e forma uma rede de fixação de memória. Realmente, é em função daquilo. Quando nós estamos na fase instintiva, nós recebemos as ordens da vida. O que são as ordens da vida? Preservação da espécie e autopreservação. Estas informações, elas estão dentro da nossa unidade biológica e espiritual. Ou seja, nós precisamos nos exaltar, nós precisamos ser os melhores. É isso que a vida pede para nós. Ou seja, dentro de uma evolução biológica, como é a dos animais, sem razão, a lei funciona dessa forma. O melhor é o líder do bando. É o melhor que vai conseguir se reproduzir. É o melhor que tudo. Não tem o segundo colocado. Tem o líder e os subalternos. Então, a vida, ela impõe isso para todos os seres vivos, inclusive para o ser humano, que não é diferente.
Então, nós recebendo a consciência, a razão humana, nós continuamos recebendo essa informação. E esta informação, quando passa pelo filtro da razão, ele entende que eu preciso ser o melhor. E a hora que ele determina eu preciso ser o melhor, ele começa a definir metas. Por exemplo, por que eu preciso ser o melhor? Porque eu preciso me reproduzir, eu preciso manter a minha espécie. Então, vai arrumar uma namorada ou vai projetar alguém que gostaria que fosse e vai começar a usar artimanhas se ele não conseguir ser o melhor. No reino animal, o líder, ele é escolhido pela força. O vitorioso, aquele é o líder. Só que, na espécie humana, não. Existe a não aceitação. Ah, não, peraí. Fulano é melhor que eu. Então, eu vou ter que dar um jeito de desbancar. Então, começa a mentir, enganar, trair. Ou seja, cria ferramentas do ego para ser melhor. Só que essa informação é uma informação biológica, é uma informação primitiva. Não deveria estar dentro da espécie humana mais. Por quê? Porque há mais de 2000 anos, Jesus já explicava a necessidade de amar ao próximo, dar um lado do rosto se for necessário, se lhe acertar em um lado, ou seja, é entrega ao próximo, faça tudo pelo próximo. E mesmo assim, o que a gente pensa hoje? Eu ainda preciso ser o melhor, eu preciso ter o carro melhor, o apartamento melhor, eu preciso... e isto é uma impressão trazida pelo ego, que é um instinto evolutivo, para dentro da linha humana. Então, definição de ego é a informação biológica de preservação da vida e autopreservação trazida para dentro da fase humana e expressada fisicamente a nível de cérebro físico pelo tronco celular. Tronco cerebral, desculpa. Pelo tronco cerebral. Então vejam que, para quem estuda anatomia, existe uma parte anatômica do cérebro humano que é onde se manifesta, por onde passa esses canais energéticos de manifestação elétrica, que se chama tronco cerebral. E isto, o cérebro humano, ele é só uma sobreposição de várias fases evolutivas até hoje. O tronco cerebral sempre fica mais embaixo. Exatamente. Então, só para terem uma ideia, vamos incrementar. Imaginem o cérebro, já que nós estamos falando de cérebro, o cérebro de uma formiga. Na verdade, ela tem um sistema nervoso ganglionar, que fica acumulado na cabeça, com menos de 1 milímetro. Menos de 1 milímetro. E, se nós formos... existe uma ciência que estuda formigas. Se forem ver como é o sistema social das formigas, vocês vão ver que é complexo. Que elas desenvolvem mecanismos muito inteligentes. Elas usam de afídeos, que são os pulgões que ficam nas plantas, elas se alimentam da excreção desses afídeos. Eles sugam a seiva e excretam. As formigas vão lá e se alimentam dele. Então, existem espécies de formigas que, no inverno, levam os pulgões para dentro das suas colônias, cortam galhos de árvores, de plantas, e deixam lá para alimentá-las dentro das colônias. Deixam lá, eles vão colocar ovos. Na primavera, elas colocam, quando vai eclodir os ovinhos dos pulgões, elas carregam na cabeça e levam de volta para as árvores. Quando chegam nas árvores, eles soltam os pulgões
renovam aquele ciclo. Comem a seiva e eles se alimentam das excreções. São formigas, têm cérebro de menos de 1 milímetro. Então vejam o comportamento, só para terem ideia da evolução cerebral, de como que funciona. E o nosso, uma formiga tem cerca de 500 mil neurônios. Nós temos mais de 100 bilhões de neurônios. Então uma diferença muito grande de evolutiva. E o rato, por exemplo, ele tem basicamente um tronco cerebral e um cerebelo, com um córtex muito pequeno. Ou seja, mas aquilo já é suficiente para manter as atividades que ele tem. E isso foi aumentando com o passar do tempo. Então vejam que nós temos as mesmas conexões que tinha a formiga, nós temos as mesmas conexões que tem o rato, ou seja, o tronco cerebral e o cerebelo. Nós desenvolvemos um sistema límbico que foi desenvolvido com os mamíferos inferiores, ainda temos, quer dizer, ainda temos não, e teremos ainda sempre, né? E nós desenvolvemos na espécie humana a correspondência da razão, que é o córtex cerebral, principalmente o pré-córtex frontal, que está relacionado com a abstração e a área da visão. Abstração no sentido de que eu sou eu e existe algo além do físico. É isso que fez a diferença em 50 a 100 mil anos de evolução, quando o nosso cérebro aumentou. É a nossa percepção de que existe algo além. Foi quando nós recebemos a razão. Ok. Microfone, por favor. Botou a questão do equilíbrio e das drogas, né? Digamos assim, até tem no livro aqui, seu livro aqui, Em Busca do Equilíbrio. O controle de todos os desejos, medos e dependências levam ao despertar da lucidez. No caso, as drogas, para levar à expansão da consciência, elas, na verdade, elas levam ao desequilíbrio, à harmonia do espírito, da mente e do corpo. Então, é uma forma diferente de expansão da consciência do que uma meditação, uma busca do conhecimento. É uma forma desequilibrada de tentar buscar isso. E é uma forma não saudável, digamos assim. É aí que está a questão. Como é que a gente pode buscar a expansão da consciência, ou as pessoas em geral, principalmente as que têm, muitas vezes não percebem o perigo que está enfrentando nessa busca, como é que a gente pode buscar a expansão da consciência sem cair nesse tipo de armadilha, esse tipo de perigo, digamos assim, não só as drogas, outras questões. Depois você completa. O seguinte, no caso da droga, por exemplo, qualquer droga, né? Ela faz a expansão do físico para a parte mais profunda. Você ingere uma substância que quimicamente tem uma ação a nível biológico que posteriormente vai agir nos corpos sutis. Certo? Então ela é de fora para dentro. Já o processo de meditação, de prece, de yoga, de reiki, de acupuntura, de homeopatia, de mediunidade orientada corretamente, ela vem de dentro para fora. Certo? Então é o inverso. Agora, você coloca isso. Não, mas exatamente. Imagina que nós temos uma coluna de força. Então, dentro dessa coluna de força, com a evolução, nós vamos chegando lá. Evolutivamente, a gente passa por uma fase instintiva, que é animalizada, de automatismos, depois uma fase de razão, em que, se nós colocarmos numa balança, inicialmente, na fase da razão humana, inicialmente pesa mais primeiro o instinto e depois a razão. Nós vamos reequilibrando, nós estamos mais ou menos nessa fase atualmente, entre o instinto e a razão. Aí depois a razão vai pesar mais que o instinto, ou seja, nós estamos dominando o instinto, a animalidade. Aí nós entramos numa outra fase, que é uma fase de intuição. E dentro dessa fase evolutiva, cada vez a gente vai tendo acesso a corpos mais sutis. E, obrigatoriamente, a gente vai tendo acesso a energias mais sutis. Ou seja, nós temos acesso àquilo que os olhos saem da reflexão de luz normal, ou seja, começou a ver espírito, começou a ouvir vozes, que é o que eu falei que, se for dentro desse princípio, a pessoa vai estar numa fase vibratória que a hora que ela começar a ver, ela vai ver
níveis evolutivos compatíveis com o dela. E para ela chegar, já não pode ser baixo. Então ela não vai ver monstros, digamos assim. Só que as drogas, elas fazem saltos nisso. Ou seja, o espírito continua nesse patamar evolutivo. O que aconteceu foi que ele foi lançado para uma dimensão onde ele não estava preparado para ir. Por isso que se fala rompeu a tela búdica. O termo é rompeu. Por quê? Porque ele vai ter que forçar contra. Então as drogas fazem isso, tá? Só que aí entra naquela outra pergunta. Ela entra nessa, só que depois pode entrar num caso de esquizofrenia. Ou seja, não sair mais. Então o meio saudável sempre é a espiritualização. Ok. Pois não? Eu queria que você esclarecesse o papel da epífise nos registros de vidas passadas, nesse desequilíbrio. Tem como fazer uma associação? É só para quem não ouviu na internet, é sobre a epífise, o pineal. Ela quer algum esclarecimento. Isso. Sobre o que tu perguntou? Eu entendi, mas sobre qual a relação com o desequilíbrio e registros de vidas passadas. Porque eu não sei se eu entendi correto, que é algo bem complexo para mim. É nela que fica armazenado esses registros. Não. Na verdade, como funciona? As nossas terminações nervosas, elas são o ponto físico, biológico, material físico mais próximo de um plano mais sutil. Ou seja, o sistema neuronal. Então, eles são a nossa continuação mais próxima de um outro plano. Imagine que... Só abrindo um santinho, uma parênteses, a pineal está relacionada com o fenômeno da mediunidade, é outra coisa. É outra coisa também. É outra coisa. São os cristais da pineal, né, que abrem portais mediúnicos, mas em relação a vidas passadas, são informações. Então, imaginem que nós somos o produto de todas as nossas experiências, que são acumuladas vibratoriamente. Cada situação, cada sentimento que tu passa, tu vai criar uma vibração, uma frequência vibratória. Amor, ódio, ternura, compaixão, mágoa, independente. Cada uma tem uma frequência como se fosse uma frequência de rádio. E tem uma correspondência dentro do teu corpo espiritual idêntica. Então ela sai daqui e vai se acumular lá. E o caminho que ela faz é passando pelo sistema neuronal, basicamente a massa cinzenta, e então ela é codificada em uma frequência vibratória, e aí ela começa a entrar dentro dos corpos para ser armazenada. Então, por exemplo, eu estou falando para vocês alguma coisa. Só que, primeiro, porque eu não estou aqui. O eu que está falando está num corpo mental. Então, vibratoriamente, eu projeto, comando todas as articulações, as vibrações, para que eu possa manifestar essa informação para vocês. Se eu falo, ou seja, se eu estou articulando palavras, é porque houve um comando extrafísico que chegou a nível do cérebro físico, codificou em uma mensagem neuroendócrina, ou seja, elétrica, porque o nosso corpo responde à eletricidade, e a hora que chega nesse ponto elétrico, ele ativa áreas cerebrais como se fossem fusíveis, e aí corre a eletricidade e eu mexo a mão, mexo o pé, eu falo, tá? Ou seja, por quê? Porque esta é a parte que reflete luz. Não que eu não pudesse falar num outro plano, mas aí vocês também não veriam. Vocês precisam ver e ouvir, então eu preciso manifestar fisicamente. Para que eu manifeste, acontece dessa forma. Então esse é o processo de eu estar falando para vocês. De vocês estarem ouvindo é o inverso. Os sentidos físicos programados para receberem certas frequências vibratórias de som e imagem, capta a informação e manda para o córtex cerebral, para armazenamento. A ciência atual determina que as memórias são armazenadas a nível de massa cinzenta de córtex cerebral. Então,
Séforos vai mais além na colocação dos livros. Ele coloca como passa através da massa cinzenta, é codificada em uma frequência vibratória e acumulada a nível mental. Então, se vocês ouvem e armazenam em suas memórias, então isso está armazenado dentro de um arquivo mental vibratório. Por isso que pode desencarnar que vai estar com a mesma informação. É isso que permitiu que André Luiz pudesse, depois do desencarne, passar informações para Chico Xavier de como foi a vida dele na Terra, como foi no umbral, como foi na colônia. Ou seja, se estivesse no cérebro físico, não teria como ele passar informação. E se estivesse no astral, não teria como ele narrar o desdobramento mental que o Dr. Ricardo comentou no primeiro. Ou seja, é por quê? Porque o centro de comando do pensamento está em um nível mental. Então pode perder o corpo físico, que é a primeira morte, a segunda morte, que é o corpo astral, que vai continuar pensando da mesma forma. Quantas perguntas nós temos aqui a relação entregue? Mais duas? E da internet também tem? Você pode ver se na internet? Aqui faltam 3, né? Posso fazer uma última? Pode ser na outra daí? Na próxima não basta. É que na outra tá. Bom, mas pode. Pode? Pode. Então tá, é o seguinte, nós estamos combinando aqui para que ele venha na próxima reunião também. Só que nós vamos ter que cantar parabéns, porque ele vai estar no aniversário na próxima reunião. Mas ele disse que vem. Então tá certo, né? Mais a última pergunta ou não? Não, pode fazer, nós temos 4 minutos de reunião, então responde em 4 minutos. Sim. Tá? Tem a Ana Paula de Florianópolis, né? Você falou sobre a transição planetária e de como também no plano espiritual estariam sendo transportados os espíritos não condizentes com a vibração do planeta. Como ficam as populações espirituais que habitam os chamados abismos, território ou de difícil acesso? Então a pergunta é sobre os espíritos em regiões abismais, né? Fica em transição planetária. Bom? Isso. Bom, da mesma forma que vai acontecer, que acontece com a transmigração de todos os espíritos, cada um tem o seu código de barras energético, a sua energia. Então, quando acontece a transmigração planetária, os espíritos que não acompanham a vibração para continuarem no planeta, eles são levados para outros orbes. Só que todos em orbes compatíveis com o seu estado mental. Então, os que habitam as regiões mais densas hoje da Terra, o umbral, digamos assim, os que estão encarnados hoje, mas que também não serão compatíveis com essas vibrações, eles serão levados não necessariamente para o mesmo orbe. Ou seja, a energia é de atração. Assim como a energia foi, que eu dei o exemplo, do acoplamento do reencarnante, da mãe e do pai, a mesma coisa acontece nessa transmigração de orbes. A energia do ser é preciso que seja compatível com a entrada dele no novo orbe. Então, alguns vão para uns orbes e outros vão para outros orbes. Não vai ser levado todos para um mesmo orbe. Júlio, é interessante que tudo é muito parecido no micro e no macro. Você agora há pouco estava falando sobre as células, espermatozoides, óvulos, que se atraem energeticamente. Veja bem, nos astros também, energeticamente, são atraídos os corpos, os espíritos para... Tudo é energia e atração, no micro e no macro. É a mesma lei para todos os corpos. Ok. Bom, gente. Então tá, vamos ver se vai sintetizar. Tem o Álvaro Machado de São José dos Campos, São Paulo. Sim. A pergunta é o seguinte: o que poderia ter acontecido com uma mãe, o pai e uma criança que no terceiro
ou 4º mês da gestação, a criança não se desenvolveu, mas o médico encaminhou a mãe para fazer uma curetagem. O que poderia acontecer com... Do ponto de vista do espiritismo, né? Sim. O que poderia ter acontecido com uma mãe, o pai e uma criança? Certo. A responsabilidade do pai e da mãe, ela é sempre clara, no sentido de que é responsável pelo filho. Então, a partir do momento que houve a fecundação, é preciso que ambos cuidem, cada um com o seu grau de responsabilidade. Então, certamente virão. Uma das coisas que acontece, vou dar um exemplo, só para que tenhamos ideia, rapidamente. Numa vida passada, houve um triângulo amoroso. 2 pessoas, um casal, eram casados, e houve uma traição. O marido, inconformado, suicidou-se com um tiro na cabeça. Consequentemente, cada um traz as suas responsabilidades. Suicidou-se pelo seu próprio livre-arbítrio. Aonde? Um tiro na cabeça. Consequentemente, o espírito volta. Isso aqui não é direcionamento, é um exemplo. O espírito voltou com paralisia cerebral. E os pais voltaram, foram o casal, traidores no caso, né? E que agora terão esse filho para cuidar. Ou seja, eles foram os responsáveis por aquela situação. Usaram do seu livre-arbítrio para cometer o equívoco. E então nós teremos 2 situações diferentes: a responsabilidade do casal e o filho. Então, só para que entendam, sempre vai ter. Se tivesse feito um aborto, não teria reequilibrado o trio. Ou seja, eles vão voltar juntos até que se reequilibrem novamente. Lembro que muitas vezes, quando se faz a curetagem, é porque já morreu, entende? Não, aí é uma situação diferente, né? Aí assim, aí não é... porque se o espírito não se desenvolveu, se o corpo não se desenvolveu, há várias hipóteses, né? Uma delas, o embrião pode, em outra situação, né? O embrião pode não ter espírito reencarnado. Do ponto de vista espírita, pergunta 356 do Livro dos Espíritos. Pode haver desenvolvimento de embrião sem presença de espírito. Então não se desenvolve e faz a curetagem. Essa é uma situação. Existem várias outras situações que ainda no nosso livro de gestação são detalhadas. Tem muitas situações. Essa é um exemplo, como você deu também um exemplo só. Última pergunta, já passou do horário, mas tudo bem se for rápido. São Joaquim, né? A Cida. Como definiria doença bipolar? Poderia ser abertura para obsessores, para vidas pretéritas ou a mudança de comportamento característica dessa doença? Nossa. Essa vai longe. Né? Essa vai longe, né? Fica na próxima semana. Então, assim, São Joaquim, a próxima semana ela entra em contato novamente e relê a pergunta dela, tá? Vocês guardam a pergunta da Cida? Vamos salvar ela. Salvar, né? Não salvar a Cida, salvar a pergunta. Muito bem, amigos. Então nós vamos... Pode fazer uma prece? Sim, claro. Então nós vamos, nesse momento... Só um instantinho. Deu? Nós vamos, nesse momento, encerrar a nossa reunião. Eu vou pedir para o Dr. Júlio fazer a prece de encerramento da reunião. Tá? Pai amado, de infinita bondade e amor, agradecemos a oportunidade de termos estado aqui, juntamente com o grupo espiritual da casa, com o grupo de espíritos que vieram também para assistir a nossa conversa. Agradecemos aos guias mentores, agradecemos aos missionários que fizeram parte da história do nosso planeta em épocas diferentes e cujos conceitos fazem parte daquilo que sabemos hoje. Permita-nos, Pai, crescer sempre e oferecer sempre o melhor de nós aos nossos irmãos. Que assim seja.
Está encerrada a nossa reunião de estudos. .org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.tresmilenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.tresmilenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.tresmilenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade, dia 1º de outubro na Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Participação de médicos, psicólogos, pesquisadores, escritores e estudiosos do Brasil e Itália. Presença de Divaldo Franco. Um evento com conteúdo científico, filosófico, moral e participação do público nos debates. Inscrições abertas pelo site www.tresmilenio.org. Primeiro Fórum Nacional sobre Paranormalidade e Mediunidade.